Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Camila e nós vamos falar sobre alteridade e feminino. Camila, afinal, como pensar a alteridade feminina na relação social de poder e de domínio? Tudo bem, Camila? Tudo bem, olá, obrigada, tá, pelo convite. Primeiramente, quero agradecer, né? Boa noite aí a todos. Já boa noite, já é 6 horas. E seguindo assim, eu acho que primeiro para falar de autoridade, né? Falar de poder e domínio na questão do feminismo, acho importante a gente dizer o que é autoridade, né? Eu acho que é um tema assim pouco explorado, né? Quando a gente fala em autoridade. Então, a autoridade ela vem do grego, né? Na verdade, não do grego, do latim, do alteris, né, que significa se espelhar no outro, né, o olhar do outro, se fazer no outro, né, e isso surgiu o quê? Surgiu lá na filosofia, lá com os filósofos, quando eles diziam de uma ideia de um ser único, né, de ser sozinho no mundo, lá na década do próprio Descartes, eu sou puro pensamento, né, eu sou minha mente, eu sou o espírito, né, e logo depois veio a dualidade, corpo e mente, enfim. A autoridade ela traz essa ideia do se espelhar no outro. Eu não me faço sozinho, eu me constituo na minha relação do dia a dia com esse outro. Não dá para ser sozinho. E assim a gente se faz, né, nas nossas relações do dia a dia. A gente cresce nesse relacionar-se com o outro, nessa teia do desenvolver, né? Nos formamos, aí a gente traz para o apelo do ser mulher ou ser homem numa relação, né? De alguém no espelhamento, né? De ser de me perceber no outro, naquilo que o outro faz, tanto enquanto comportamento, como nas questões subjetivas também, a forma do outro pensar, da forma do outro agir, né? Muitas vezes faço coisas que nem me ponho a pensar, mas faço porque aprendi com o outro do jeito que ele fazia. Uhum. Então, aí a gente traz aí um modelo de alteridade. Pensando na questão do link, né, do feminino, do poder, né, o que a gente traz aí hoje, o que dá para pensar? Eu estudei por 2 anos na minha dissertação de mestrado o tema alteridade, né? Segui aí com o Levinas. O Levinas é um autor aí que fala muito sobre as questões existenciais, né? Ele fala sobre a questão do eu, do outro, muito numa vertente humanista. E ele fala vamos dizer assim, ele descreve o feminino como sendo algo sem sexo. Não é mulher, não é um homem, mas ele traz o feminino como algo acolhedor, ele traz uma imagem de acolhimento, acolhimento do ser. Olha que bacana isso. Então, quando eu falo do feminino, é a imagem que me remete de algo de acolher esse ser, acolher essa imagem, né? De ser um acolhimento para mim, do respeito que eu tenho por esse ser que sou, né? E aí, pensando na imagem da mulher, pensando nesse contexto que se vive, de opressão, de violência, né? Como é que essa mulher hoje ela vem, ela dispõe esse acolhimento com ela mesma, né? Como é que ela se acolhe, né? Como é que ela tem esse cuidado consigo mesmo? Então, eu deixo algo para pensar. Pensando até mesmo no desdobramento, né, nessa história do ser feminino, né? Porque isso começa lá de trás. Eu estava aqui esses dias pensando, Deus foi tão cuidadoso, aqui eu não estou trazendo questão de religião, estou trazendo uma provocação. Deus foi tão cuidadoso, né? No início da humanidade, ele diz que faz o homem, a sua imagem e semelhança, ele prepara o homem do barro, né? Ele foi muito cuidadoso. Então ele fez uma perfeição. E aí, logo na mulher, ele fala que tira da costela do homem. Pois é, né? Olha só. E aí isso me incomodou. E aí eu pensei, mas será que realmente foi Deus que traz a mulher da costela do homem? Ou já é uma crença limitante lá de trás, né? De trazer a mulher sempre num segundo escalão, o feminino num segundo escalão, né? Vamos dizer assim, criar uma hierarquização. O ser masculino é mais, o ser feminino é menos. Né? Se a gente pensar nessa questão do poder, da submissão, enfim, eu tava para pensar. E isso vem no desdobramento lá de trás, né? Os filósofos eram homens, as pessoas que estavam à frente da sociedade eram uma figura masculina, né? E aí paro para pensar o que levou, né, esse ser feminino a construir essa ideia de menos, de inferioridade,
de não ter um papel, uma voz ativa, uma representatividade, por exemplo, né? Se colocar em segundo plano, é algo que me chama a atenção para pensar. Mas o que eu penso assim, né? Pensando em termos até mesmo aquilo que eu estudei, quando eu falo do romance Vidas Secas, trazendo para a questão da alteridade, a ideia lá, não sei se todos conhecem o romance, né, da literatura, era uma família de retirantes, então era o Fabiano, o pai, né, a Baleia, que era a cachorra, e os 3 filhos, né, não, perdão, os 2 filhos, a criança maior e a criança menor, assim como eles se referiam, e assim a Vitória. E o Fabiano era quem estava à frente, né, dos negócios da família, do trabalho mais braçal. E por hora, muitas vezes, ele consultava, assim, a Vitória, porque ele dizia, assim, que se a Vitória era boa da cachola, ela sabia fazer conta, e ele não. Só que ele não reconhecia isso nela. Ele ia para as compras, ele ia negociar com o patrão, e o patrão sempre colocava ele para trás. Só que ele nunca disse isso para ela. Olha, assim, a Vitória, você é boa nas contas. Ele ficava no subjetivo, no pensamento. E a minha provocação né, muitas vezes o outro precisa desse reconhecimento, né? Precisa que o outro diga a ele que ele é bom, ou que o outro diga a ele que ele é merecedor daquele espaço, né? De estar naquele lugar, de fazer mais coisas, de ter mais potência. Quando, na verdade, eu penso que isso é um reconhecimento que tem que vir ao contrário. Eu tenho que me colocar, eu tenho que mostrar o quanto eu sou boa, ou o quanto eu tenho para poder compartilhar, e não esperar que o outro me dê esse espaço ou me dê essa voz, né? Mas partindo de um cenário que a gente vive, uma cultura machista, um espaço que a cultura predomina sim o sexo, né? Masculino e feminino, eu acho que ainda seria uma utopia pensar assim, né? Enquanto as próprias mulheres ditam para as próprias mulheres que você precisa casar, ou você precisa ser mãe, ou você precisa ter filhos, ou você está envelhecendo, ou você vai morrer sozinha, né? Você precisa arrumar alguém. Enfim, eu acredito que aí a gente fica um pouquinho para trás ainda aí. Isso é muito forte ainda, né, Camila? Essa questão da mulher ter que exercer esse determinado papel e ter que ter alguém do seu lado para que cuide dela, porque, enfim, ainda ela parece que não tem condições. Mas quando tu estava falando, eu fiquei pensando, existe essa possibilidade desse outro, da mulher, no caso, oprimida, sem condições nenhuma, se transformar num outro com possibilidades, com dignidade? Sabe, o que a gente está falando dessa questão da construção do machismo, dessa questão cultural, dessa questão que vem desde a religião, Adão e Eva, a Bíblia foi escrita por homens. Sim. Quer dizer, tem toda uma concepção machista em cima disso, não estou duvidando do que foi escrito ali, mas é uma visão masculina. Limitada, aliás, né? São crenças limitadas, né? E muito antiga, muito antiga. Que era pessoas que escreveram que acreditava que aquilo era a sua única verdade, né? E que para aquele momento alguém que ousasse a discutir aquilo estava fora do jogo, vamos dizer assim, né? Senão a gente não explicaria aí as caçadas às bruxas, por exemplo, né? Que foi visto aí como algo eliminador de mulheres, né? Que viviam aí à frente do seu tempo e estavam contrariando as regras, vamos pensar assim, né? Uhum. Mas eu penso que tudo que assim, quando você fala se é possível se libertar, eu penso que sim, né? Eu acredito que nisso. Eu penso que a mulher aqui, trazendo uma visão do feminismo, olhando pro esse eu, tá? Não olhando para a questão só do sexo, mas olhando pro eu mesmo, o eu que eu sou, o ser que eu sou. Eu comparo o nosso desenvolvimento, a nossa transformação, como o estado da borboleta, né? Ela é uma larva, né? Um ovo que sai de uma larva, que é uma pupa, e que depois ela vira uma borboleta. Só que o movimento, olha que curioso, a natureza ela é muito sábia. Ele vem de dentro para fora. A borboleta ela não eclode de fora para dentro, né? Ela sai de dentro para fora. Então eu acredito que cada um de nós, essa transformação, né? Ela tem que ser de dentro para fora. Eu preciso ter esse cuidado comigo, né? Eu preciso me desamarrar dessas crenças que me rodeiam. O Sartre fala muito em liberdade, né? Nós somos prisioneiros da nossa liberdade.
Então é preciso nos desamarrar dessa falsa liberdade, dessa falsa estabilidade de achar, né, que ter alguém do lado, ou ser lado de alguém, ou ser muleta de alguém é sinal de segurança, né? O que é certo, o que é errado. É preciso desconstruir isso. O que é certo, o que é errado, né? O que é o ideal de mundo? Na verdade, o que é o meu ideal de mundo, né? O que me faz feliz? O que eu quero para mim hoje. Eu penso que, eu sei, entendo que não é fácil, mas é uma provocação, né? É o que me faz bem hoje, pensando em mim, um movimento bem egoísta. Uma vez, uma pessoa disse para mim assim: você pensa ter filhos quando? E eu disse para ela: em nenhum momento. Como assim? Você não vai ter filhos? Não, não vou. E por que você casou? Bom, eu casei porque eu queria ter alguém para compartilhar a vida. E aí eu decidi casar. Mas você não vai ter filhos, você, que movimento egoísta teu. Pois é egoísmo meu, mas vou viver assim. Movimento egoísta também. Egoísmo. E aí, mas tu vai morrer sozinha. Eu falei, e me diga, tu com 3 filhos não vai morrer sozinha? Vai morrer diferente? Olha o pensamento, né, das pessoas, que interessante isso. Mas tu falou a questão da liberdade. E aí eu penso assim, na tua visão, o que faz uma pessoa, uma mulher, servir de muleta, ou precisar de muleta para viver a sua vida e não buscar o seu ideal, não ir ao encontro da sua felicidade? Ai, olha, aqui é uma opinião muito minha, tá? Eu acho que as crenças limitantes, nós somos presas, nós somos aprisionados a coisas construídas. Nós temos dificuldades a desapegar as coisas prontas e a emergir novas, entende? O novo ainda é assustador. O novo é muito assustador. Vamos pegar aqui só um recorte da questão da homossexualidade. Quantas mulheres não reprimiram outras mulheres por terem tomado a liberdade de se assumirem seres de potência e que sim, que gostam de outras mulheres e não necessariamente de um homem, e que são felizes, sentem prazer, né, tanto na vida pessoal quanto na vida sexual. Olha que baita liberdade, né, de falar, olha, não sou assim, vou desconstruir e vou assumir um novo padrão de vida. Quando eu digo mesmo que eu não vou ser mãe, isso para mim é muito tranquilo, eu vejo quanto isso incomoda outras pessoas, e para mim tá tudo bem. Então eu desconstruí essa necessidade que é do outro, não é minha. Né? E a autoridade, ela vem nisso. O outro vai olhar em mim e vai se espelhar. Não estou dizendo que eu quero que outras pessoas sejam iguais a mim, mas que elas possam ver em mim um ser de possibilidades. Quando uma mãe pega e dá um não, assim, para a violência que ela está vivendo em casa, que ela tira os filhos dali, que ela fala, não, chega, vamos viver de uma outra forma. Ela está dizendo isso, ela está dizendo, eu vou desconstruir uma coisa que a sociedade diz que é o ideal, que a mulher ela precisa aguentar firme, tá forte, porque ela é o esteio da casa, pelos filhos e tudo mais. Não, chega, vamos viver de outra forma. Vamos fazer de outra maneira. Então, acho que é desconstruir essas crenças que nos limitam, sabe? Até a forma de pensar. Não, essa questão da maternidade é muito interessante, que vem isso lá no passado, foi construído, venderam essa imagem de que a mulher tinha que ser mãe, até porque elas entregavam os filhos para a ama de leite, e aí as crianças morriam, não sobreviviam durante muito tempo, né? E aí começaram a vender essa imagem de que a mulher tinha que ser mãe. E aí a mulher começou a amamentar, começou a ficar com os filhos, e aí veio o boom de que sim, a mulher tem que ser mãe. Então, tudo é determinado pela questão social, o que a mulher tem que fazer. Agora, o que a mulher tem que fazer? Agora estão desconstruindo, como tu disse, a questão da maternidade. Felizmente, ela tem essa liberdade de escolha, e ela pode escolher. Né? Parece que as pessoas gostam de colocar coisas em caixas. Não sei se você tem costume de colocar coisas em caixas aí. Um exemplo. E a mesma coisa a sociedade. Tem alguém em cima que fala, olha, você tem que ficar nessa caixinha, você nessa e você nessa, pra gente organizar a sociedade, a vida civil. E aí, na medida que tu para pensar, opa, não, quem disse que eu tenho que ser assim? Né? Quem disse que eu preciso ser mãe? Quem disse que eu preciso casar por conta de uma maternidade? Enfim, eu posso simplesmente casar por uma opção em escolher em compartilhar minha vida. E eu posso compartilhar minha vida tanto com aqui em sexo masculino ou feminino, né? Então, mas tu casou, tu tem que ficar casado pro resto da vida.
Cara, Essa é uma outra questão. é uma outra questão, né? Eu acho assim que aquele ideal de princesas, né? Felizes para sempre. Eu acho que a Mesmo felicidade que no fundo, na intimidade, não estão sendo felizes, né? Estão vendo um relacionamento de aparência que não existe mais harmonia, não existe mais intimidade, não existe respeito, mas só para manter aquele status, eu sou casado, eu tenho alguém, e isso é é, muito comum ainda, né? Não sei o que tu pensa a respeito, Camila, sobre isso. e Como é que tu não, enxerga? eu enxergo isso como um movimento aprisionado, né? De pessoas aí que às vezes põem em jogo a própria saúde mental, né? Arrastam isso, né? Com uma dureza, com uma frieza, com um sofrimento. Eu posso trazer isso aqui com a história da minha avó paterna. Toda a vida de casada, ela reclamava do meu avô. Meu avô já é falecido, ela reclamava dele, que ele traiu ela, que ele passou por várias situações de sofrimento, né? Deixou ela às vezes internada, e ele deixava ela abandonada lá no hospital, e chegava em casa, depois que ela voltava, as crianças estavam tudo largada lá, e ele badulando, né? Enfim, tendo uma vida liberta, sem voltar para os compromissos dele. E foi, no final da vida dele, ele também tocando terror, no sentido assim, né? Ele já tinha abandonado aquele casamento, ela continuou. Ela segurou as pontas e disse: Não, eu vou segurar. E ela foi, e ela não escondia isso. Ela dizia o quanto doía estar casado, o quanto era triste, o quanto pesava a vida dela estar casada. E a gente dizia: Mas vó, não dá para ficar mais assim, larga. Não, não vou largar, vou até o fim, vou até o fim. E aí ele morre. Ele morre. E agora ela sofre porque não tem mais ele para reclamar. Que interessante isso, né? Então, assim, por isso que eu digo das crenças limitantes. Ela aprendeu a viver assim, e eu acredito que não tem mais tempo para ela desconstruir isso. Ou ela não queira mais olhar de uma outra forma. E o meu recado é assim: não aprenda com aquilo que é ruim, não aprenda a viver com aquilo que te faz mal. Há outras possibilidades, né? Se a tua vida tá um inferno, vamos dizer assim, se você não tá feliz, se você percebe que aquilo não vai para frente, você é o protagonista do seu destino. Você pode fazer diferente, né? A luz está contigo. Não espere alguém vir te dar uma luz. Então, é de dentro para fora. A borboleta só é aquilo, aquele espetáculo, porque ela faz um movimento de dentro para fora. Então, você precisa se organizar dentro e explorar o mundo lá fora. A luz vem de dentro, não de fora. Porque a maioria das vezes que eu escuto, as pessoas falam assim: eu preciso de uma luz, eu preciso que alguém me ajude. Tá, mas você precisa dizer o que você precisa. Então, o que você quer. Começa contigo. O que tu quer? Me fala para onde você quer ir. Qual que é o caminho? Bem, isso é que às vezes a pessoa está tão atucanada, ela já está tão assim sem rumo, ela não consegue mais raciocinar para ver o que ela pode fazer. Ela não tem mais esse recurso interno. Aí eu concordo, aí é o limite, né? Aí nesses casos a gente precisa, né, de buscar apoio, buscar esse recurso, né? Mas mesmo assim, no momento que ela tiver, vamos dizer assim, fortalecida por uma base, por uma rede, ainda a decisão vai ser dela, né? Aí vem a frustração dos profissionais ou da equipe que apoiou, né? No sentido assim, vamos pensar que ela vem de um agressor, de uma vivência com um agressor, e ela decide voltar. A base, muitas vezes, eu já vivi isso, não concorda. Mas eu penso que o nosso papel enquanto profissionais é também de mediar isso, tá? Mas você vai voltar de que jeito? Você vai voltar da mesma forma? Ou você vai voltar com uma nova postura? Porque tudo bem você voltar, mas de que forma que você quer voltar? Você vai voltar só para voltar? Porque assim, não sei se era Heracles que falava, nós não entramos no rio a mesma, né, 2 vezes. Então toda vez que eu vou, eu volto diferente. Toda vez que eu vou, eu volto diferente. Então toda vez que teve vamos dizer assim, um movimento, vamos pensar o extremo, um movimento de agressão, aquilo me marcou de uma outra forma. E aí cada agressão ela vai sendo de uma intensidade diferente. Vai me remetendo a dores diferentes, a sensações diferentes, a pensamentos diferentes. Então, o que eu tô fazendo disso? Né? Eu quero voltar? Tudo bem você voltar. Você é fraca? Não, você não é fraca por voltar. Uma escolha. Mas de que jeito que você quer voltar? O que você vai fazer com isso? Né? Qual que é a luz que você vai emergir?
E aí eu não estou sendo machista, você vai contra, então. Não, é muito sentido de potencializar a escolha, né? E dizer, você pode voltar e tá tudo bem voltar. Mas de que jeito que eu posso também te ajudar nessa sua volta, né? Nessa sua caminhada. Então, você está falando... É olhar para dentro e não para fora, porque a resolução não vai ser tirar aquela pessoa da casa, porque muitas vezes a gente vai nesse contexto, vou tirar dali, vou morar sozinha, vai construir, né? E é de dentro para fora, é como eu vou me potencializando, como eu vou me energizando, como é que eu vou percebendo as coisas que estão ao meu redor e que está diferente a cada movimento que eu faço. Então, a gente pode pensar como que a mulher pode construir a sua alteridade. A gente pode construir bem isso. Quais são o outro que ela procura, né? Quem é esse outro que ela procura, que ela espelha? As relações que ela vai alimentando, as teias, né? Percebe? É uma teia de relações. Quem são as relações que eu venho me espelhando subjetivamente, né? Até o próprio homem. Eu vou trazer de novo um exemplo meu, né? Familiar. O meu pai é uma figura extremamente machista. Dele de muitas vezes, assim, embates em casa, na adolescência, ele dizia assim, eu que mando aqui. E ergueu o dedo ainda, dizer, eu que mando aqui. E aí um dia, eu sempre fui me provocar. Eu disse assim, você manda aqui? Por que você que manda aqui? E não eu. E ele disse assim pra mim, porque eu sou o pai. Eu disse, eu sou a filha. Desarmou. Né? E eu sou a filha. E, tipo, não teve recurso da parte dele pra dizer, mas eu sou o pai porque eu mando. Eu tenho autoridade. Não, ele não teve recurso pra dizer pra mim. Então eu disse assim, por que você que manda aqui? Eu também, eu sou a filha. Não, hierarquicamente ele podia dizer assim, porque é uma cadeia hierárquica minha, sou eu que ponho comida aqui dentro, barará. Ele tinha todo o recurso pra me dizer, mas naquele momento era um discurso pronto, não era um discurso dele. Claro que já vem montado, já está ali naturalizado, que o homem pode exercer esse poder porque ele é homem. É uma crença dele, é uma crença, né? É uma crença que ele trazia debaixo do braço dele. E tantas outras situações, né? Tipo, não pode ter carteira de motorista, se namorar vai ter que casar, várias situações assim que eu vivi de que não pode pintar o cabelo, né? Lá em casa, eu fui a primeira pessoa que pintei o cabelo. A minha mãe dizia assim pra mim, tá louca, ele vai te matar. Eu falei, tudo bem, você vai me matar por causa de um cabelo pintado, tá tudo bem. Vou morrer linda, pelo menos, com o cabelo pintado. E me diz uma coisa, como é que tu vê o homem jovem? Tu acha que modificou um pouco ou ainda estão muito machistas? O homem jovem, eu vejo assim, do meu ponto de vista, a sociedade ela vem numa evolução, né? Ela vem dando inputs, ela não está totalmente aberta, mas ela também já não é tão fechada. Eu vejo que são inputs, depende da onda e do movimento e de novo das teias de relações, né? Com quem que as pessoas estão se relacionando, que vão soltando algumas informações que vai fazendo o outro pensar e refletir, né? A base formadora de um vamos pensar aqui, de um rapaz, ainda é uma base machista. Queira ou não queira, ainda é uma base machista, tá? Tô sendo bem fria em dizer isso, mas é uma base machista. Pensa comigo, as brincadeiras ainda são machistas, a forma de direcionar a criança numa educação ainda é machista, né? Vamos dizer assim, o menino faz isso, a menina já faz isso, o menino é acostumado a ter diversão desde a infância, a menina ela vai ganhando coisas que vai colecionando, parece que já é já o enxoval dela. Né? Ela vai ganhando um bebê, ela vai ganhando um carrinho, ela vai ganhando uma casinha para ela aprender o que é fazer comida, o que é arrumar casa. E o menino ele vai por uma outra onda das brincadeiras, então ele vai sendo explorado, né? Ele vai ganhar jogos, ele vai ganhar roupa, ele vai ganhar uma vibe diferente. Essa é a minha percepção. Né? E eu ainda entendo que a base ainda é uma base machista. Ele cresce, se relaciona, ele vai para a escola, né? Por base que tem uma educação mais maleável. E aí, o que vai diferenciar isso vai ser as mulheres que ele vai encontrar pela vida dele, né? Se ele encontrar pessoas amenas que ele tem ali, vão pensar assim, um poder de submissão, aqui entra a questão do poder, é lógico que isso vai prevalecer, né? A dominância vai prevalecer, né? O poder de mando, de autoridade vai prevalecer. Mas se ele encontra alguém que vem com essa luz, dizer, não, peraí,
Eu não saio da tua costela, meu querido. Vamos dialogar. Vamos dialogar. Volta aqui, vem cá, né? Quando eu fui casar, foi muito engraçado. Meu esposo disse assim, vai pegar o meu sobrenome, né? Pra ele tava muito certo isso. Eu disse, não vou pegar teu sobrenome. Aí gerou uma cara de indignação dele. Ele falou, mas por que tu não vai pegar meu sobrenome? Eu falei, porque eu não preciso de um sobrenome. Eu já tenho o meu, por que eu preciso do teu? Eu falei, você não tem sobrenome? Você quer o meu? Ele, não, eu tenho sobrenome, você que tem que pegar o meu. Eu falei, não, querido, eu casei para ter um marido. Pai, eu já tenho. Ele me registrou. Aí ele aceitou, acabou aceitando. Eu falei pra ele, não, vem cá, amor, vamos pensar comigo. Eu falei, eu só quero um marido, alguém para acompanhar a minha vida, para compartilhar os sonhos, para compartilhar. Você tá entendendo? Vamos lá. Ai, Camila, tá sendo dura. Não tô sendo dura. Eu tô dizendo pra ele uma outra versão, entendeu? Tô mostrando pra ele uma outra possibilidade dentro de casa. Ai, não vai, exemplo, não vai fazer janta? A minha mãe sempre fala assim: você já fez janta pro seu marido? Já fez almoço pro seu marido? Não, mãe, eu não. Ele que fez pra mim. Meu Deus, Camila, você tem que cuidar desse marido, porque ele vai te deixar. É bem isso, né, Camila? Imagina que horror. Tu tem que ir no marido, se pega pela comida, pela boca. Eu disse assim, sério, ele vai me deixar, mas por quê? Porque eu não faço janta pra ele? Menina, você não pode fazer isso, filha, ele vai te deixar. Você precisa cozinhar pro seu marido. Falei, mãe, eu cozinho, mas não é todo dia, não. E aí vai. Então, percebe, são as relações. Eu acho que assim, a mulher, ela tem que ter esse, como diz o Levinas, esse cuidado para si. Esse acolhedor, entende? Respeitar o que ela é numa forma totalizante e não parcial. Então, não respeitar só o sexo que ela pode e o prazer que ela pode oferecer para o outro, mas respeitar ela como um ser especial e não esperar que alguém faça ela ser especial. Então, quando ela for uma relação, ela vai por igual, entende? Como eu disse pra você, eu não saí da tua costela. Opa, nós somos iguais. Eu também fui feita por um criador que também teve muito amor na hora de me fazer. E aí, então, eu te pergunto assim, ó, e se tu não rompesse com esses padrões e seguisse o que a tua mãe diz assim, olha, então tá, então eu vou cozinhar, mas vai fazer aquela coisa sem prazer, ou, tá certo, então tá, eu vou botar o teu nome, tá, sim, a Maria vai com as outras. E aí, como é que tu acha que tu seria? Que estaria indo contra aquilo que tu realmente quer. Como é que tu estaria? Olha, eu acho que eu teria depressão, com certeza. A minha autenticidade, né? Não vou dizer que eu aprendi a ser assim. Eu não aprendi, eu me desconstruí de um modelo que eu cresci e olhei e falei, opa, peraí, não é por aí não. Porque a gente cresce pelo espelho, mas eu decidi de não me espelhar naquilo que eu tinha de parâmetro em casa, porque me fazia mal. Aquilo me fazia mal desde a infância. Aquela forma de ser, para mim, me agredia. Me agredia enquanto Camila, já criança, em construção do meu ser feminino, do meu imagem de mulher. Aquilo para mim não era uma relação que eu queria ser enquanto adulto. Então, eu não me encaixaria nesse padrão, vamos dizer assim, nesse modelo. Eu estaria em sofrimento. E aí eu até entendo, assim, né, o que eu vou dizer parece um pouco agressivo, mas quando algumas mulheres chegam ao ponto de tirar a própria vida, olha quanta dor, olha quanto sofrimento tem, né? Olha o pedido de apelo, de muitas vezes não conseguir encontrar a luz dentro e aí viver na escuridão, literalmente. Então, tu teria vivido na escuridão se tu não conseguisse romper. Eu acho que isso é importante fazer para mostrar o exemplo para essas mulheres que nos escutam, né, Camila? Olha, eu penso assim, ó, você pode ser aquilo que você deseja ser. Ai, Camila, mas o que eu desejo ser envolve dinheiro. Cara, corre atrás, vai buscar. Vai, eu não tô dizendo só de dinheiro, eu tô dizendo de atitude, de comportamento, de mudança, de postura. Aqui eu não tô falando de estudo, tô falando de postura, da forma de você perceber as coisas, sabe? Exemplo, lá em casa, quando meu pai tava falando, só ele falava, e a verdade era dele. E muitas vezes eu entrei nos debates com ele, no sentido de mostrar pra ele que, opa, tem outras vertentes. Sabe? E a minha mãe dizia assim, fica quieta, ele é homem, ele que sabe. Eu falava, não, nós também sabemos. Nós também sabemos. Então, assim, ó, dar a sua opinião, acho que vamos pensar, eu casada,
Aqui em casa é compartilhado. Não existe quem manda mais, quem manda menos. E não é nada prazeroso, nem brincadeira quando diz assim, quem manda lá em casa? Sou eu que mando lá em casa. Não, ninguém manda aqui. Nós temos um comum acordo, sabe? E a gente estressa os assuntos, sim. Estressa no sentido de entender o que é melhor, né? Vai comprar uma coisa, a gente estressa o assunto, vai faz conta. Então, assim, não é um só que manda no dinheiro da casa, o que define as coisas da casa, o que define tudo. Não, é preciso também ter o seu espaço, a sua identidade, né? Eu penso que a mulher ela não pode perder a sua identidade nessa caminhada. E eu vejo que algumas esquecem, elas não perdem, elas esquecem, elas deixam aqui, fui embora, deixei minha identidade, né? Perdem esse quem eu sou, perdem a essência, e aí não consegue virar borboleta, amiga. Se você perder a sua essência, você não vai virar uma borboleta. Você vai viver aí à sombra de outras borboletas, você não vai ser uma. Admirando outras borboletas, querendo ser, mas não saindo daquela posição, muitas vezes por acomodação ou muitas vezes por insegurança. Então, a mulher tem que descobrir a sua alteridade, não ser um outro para fazer feliz alguém que tem ao seu lado. Não ser um outro para construir a vida do seu parceiro ou parceira, mas tem que ser um outro para adquirir a sua dignidade. Primeiro ela tem que dar conta do eu, né? Quem ela é. Eu sou. Então, o que eu sou, né? Eu sou a Camila, 31 anos, o que eu gosto, o que me dá prazer, quem eu sou. Eu acho que é resgatar essa identidade, esse caráter de identidade. Quem eu sou, né? Não eu sou mãe de ninguém, eu sou esposa de ninguém, não. Quem eu sou, quem eu estou sendo neste momento. E eu me orgulho dessa pessoa que eu, né, tenho orgulho, sou feliz por quem eu sou hoje. E a partir do momento, quem que eu passo a servir, né? Vamos dizer assim, sou esposa de fulano, trabalho em tal lugar, então a gente serve espaços, né? A gente vai nesse movimento. E assim, é fazer essa reflexão, né? De que eu sou por mim ou eu sou pelo outro? Né? E aí sim, eu me construo no outro, eu me desenvolvo no outro, ou eu sou uma simbiose do outro, né? Eu sou realmente uma ponte do outro, só vou. Só sirvo de passagem para o outro. É dolorido pensar nisso, né? Com certeza. Cadê o meu eu, assim. né? Cadê as minhas escolhas? Não tenho. Eu vivo as escolhas do outro, né? Vamos pensar, vamos comer uma pizza. Quero de tal sabor, mas o outro pediu X sabor. Vamos comer X sabor. Não, cara, pede os dois. Não, mas tem que ser tal sabor. Tu não tem direito a escolher o teu sabor, digamos assim. É bem complicado, é bem limitante, mas que bom esse bate-papo contigo, Camila. E assim, o que tu diria para essas mulheres que não estão conseguindo ainda despertar para a vida, que não estão conseguindo olhar para o seu interior, voar como uma borboleta? O que tu diria para elas? Por onde começar? Por onde começar, né? É uma pergunta, assim, bem instigante, né? Porque pensa, você falou tudo isso, Camila, beleza, e aí, me dá uma receita, né? Não tem uma receita de bolo, né? A minha caminhada é uma, a tua é outra, mas assim, você precisa encontrar a tua luz, né? E é um movimento de dentro para fora. Você não tem que esperar a luz a luz, quando eu digo a luz, é resgatar, né? Conectar com a sua essência. Isso não está lá fora, está dentro. Não tem como o outro te dar isso, não tem como comprar isso, não tem como esperar que alguém venha e te mostre. Isso é teu, é de dentro para fora. Eu posso até te estimular a encontrar a sua essência e a tua luz, mas você precisa fazer um movimento de resgatar, sabe? E aí cada um vai buscar esse resgate, essa luz da sua maneira. Uns vão encontrar na religião, na espiritualidade, no movimento de autoconhecimento, né, em terapia. Outros vão buscar o movimento de se descobrir com outras possibilidades, né, de fazer coisas que gostam. Outros começam pelo simples ato de mudança de visual, de estima, de se cuidar mais, né, de ter esse cuidado por si. Então, são caminhos diferentes, mas que levam ao propósito aí da sua essência, né? Eu acho que tem que descobrir a essência, essa luz, deixar essa luz, né, florar.
Muito legal. E você que está nos escutando, gostou da dica? Serviu a reflexão? Então deixa aqui a sua curtida, se inscreve aqui no canal, afinal toda semana a gente tem um bate-papo super interessante, como o de hoje, com a Camila. Muito obrigada, Camila, adorei esse nosso bate-papo. Eu que gostei, eu que agradeço aí o espaço, o convite, né? E quem sabe a gente pode voltar a outros momentos aí também para fazer outras discussões. Um abraço, Com tá? certeza. Um abraço.